Uhum. A gente pegou o mapeamento das escolas de negócio, o que a academia, na teoria, falava sobre liderança, pegou na prática, cruzamos o conteúdo. Que legal. E aí foi, então, com base nisso, no cruzamento da teoria com a prática, a gente chega nessas competências que a gente chamou de arquétipo da liderança consciente. Esse arquétipo da liderança consciente, ele tem 4 dimensões: liderança de si, liderança dos outros, da organização e da sociedade. A gente colocou o conceito do Richard Barrett. Sim. Essa divisão não é nossa, a gente pegou, aproveitou a academia. Então, muito embasado no que já tinha de conteúdo, a gente usou isso. A gente pegou muito do Otto Scharmer, do MIT, pegou de outros conceitos e a gente entendeu isso. E essa liderança do futuro, essa liderança que é consciente, no resumo dela tá, ela cuida bem dela mesma, ela valoriza a empatia e o cuidado dos outros, ela usa a tecnologia a favor dela e ela tem a consciência de que tem que fazer a diferença no mundo. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como a gente ajusta a lente dos nossos negócios para enxergar tudo aquilo que muitas vezes nos consome e precisamos ser intencionais e somos embaixadores de Cristo em todos os momentos. E nunca antes na história, eu tenho dito aqui, você que já acompanha, tivemos tanta oportunidade de manifestar o reino, né? Sobretudo através dos nossos negócios. Então, o Tela é um movimento, um instituto que se organiza exatamente para que os empresários tenham aí um ambiente para poder se encontrar e falar de tudo isso e, como diz a Bíblia, né? Uns estimulando os outros, não é? E surgiu então o Tela Educação como um conteúdo ou como um braço de conteúdo para levar essa provocação para você. Então a gente tem trilho de cursos, masterclass, algumas entrevistas que são verdadeiras masterclass, como eu creio que vai ser a do nosso convidado de hoje. Então, portanto, o podcast é o braço do Tela Educação que leva para você conteúdo provocativo para fazer você pensar fora da caixa e agir como um embaixador, não como um agente secreto, né, mas como um embaixador do reino e do rei aqui na terra. Vamos nessa? Então, eu vou dar as boas-vindas aqui, então, ao nosso entrevistado de hoje, Augusto Júnior. Seja bem-vindo, Augusto. E aí, Eduardo, tudo bom, mano? Que alegria estar aqui com você. Tudo bom. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, estar com a gente aqui, repercutir um pouco da sua história. No final do dia, Jesus era um bom contador de histórias, Jesus não é verdade? era um mestre. É isso aí, era o mestre, né? Então, que sejamos bons contadores também de histórias que influenciam. Tenho certeza que a sua, de alguma forma, vai tocar o seu coração aí, espero que possa inspirá-lo a ir mais longe, né? A gente tem a Bíblia aí como fonte de inspiração, mas também a história dos nossos irmãos, né? Paulo diz isso, né? Sede meus imitadores, aí ele conta bastante história também da vida dele e a gente é muito ativado, muito inspirado por isso. Mas deixa eu dar as devidas credenciais aqui, Augusto. Augusto é diretor de novos negócios do Instituto FOR, de 4, não é isso? E fundador da Escola de Carreiras, casado com Ana Sara, pai da Esther e da Ruth. É isso mesmo? Faltou alguma credencial, não? Eu sou de Fortaleza, Ceará, gosto sempre de falar isso, e também hoje eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral. Ah, que legal. Uma das grandes escolas de negócio aí da América Latina e do mundo. Uma referência. Então, desde 2014 dou aula lá, tenho um privilégio de servir lá também. Então você... Que também segue princípios cristãos. Que legal, eu não sabia. Sim. Que você depois possa repercutir lá para o pessoal da Dom Cabral, já que você tem a conexão aí, né? Então, um abraço pessoal da Fundação. Começo de um dos negócios do qual eu sou gestor. A gente fez uma consultoria com a Dom Cabral e foi incrível, foi uma experiência muito abençoadora, né? Sim. O pessoal lá extremamente profissional. Sim, nível de excelência. A gente foi muito impactado e abençoado, muito legal, né? E é bastante
curioso saber que eles seguem princípios. Sim. Talvez seja também por isso que funciona muito bem, né, a consultoria lá. Você sabe que um dos fundadores é Dom Cardeal Serafim, e ele veio, né, de uma trajetória na PUC, servindo ali, e era para começar um curso de extensão, mas ele sonhando tão grande, com essa reflexão da excelência, fez ir muito longe. A principal inspiração dele era o apóstolo Paulo. E ele fala, né, e hoje o fundador, que é o Emerson de Almeida, que ainda está hoje lá como o grande mentor, ele não está mais ativo, mas é a grande mente por trás. Um conselheiro. Ele fala muito da história dos construtores de catedrais. Interessante. Quando eu for falar do documentário, eu vou resgatar essa história dos construtores de catedrais, porque acho que a nossa fé nos faz sermos construtores de catedrais no final. Interessante. Então, fica aí já o gancho, né, o clique, para que você descubra aí o que é ser um construtor de catedrais, e acho que você vai convidar a todos serem construtores de catedrais. Mas a gente já chega lá. Vamos começar do começo, né? Todo mundo aqui que me acompanha no podcast do Tela sabe, Augusto, que eu tenho uma tese que já até foi validada por um neurocientista que veio por aqui, foi entrevistado também, de que é na adolescência que normalmente o empreendedor recebe os inputs para empreender na sua fase adulta. Com você foi diferente, não? Não, foi totalmente à risca, assim. Eu fiz parte da regra, não fui exceção. Legal, então mais um check de introdução. Eu li esses dias, Eduardo, uma frase. Eu estava numa recreação com a minha filha, e lá no espaço tinha uma frase que me marcou muito. E era assim, ó: a infância é o fundamento e o alicerce onde são construídas todas as outras histórias da sua vida. Então, a adolescência, a infância e esse período da juventude moldam de fato, influenciam de fato quem você vai se tornar. Então, a adolescência, de fato, foi um fator marcante na minha trajetória, viu? Então, aqui não é de forma direta, né, o objeto aí da nossa discussão, das nossas conversas, no caso, educação de pais, mas hashtag fica a dica, né? Então, para você que é empreendedor aí, Deus deu, tem um versículo que eu gosto bastante, né, e às vezes eu cito: cada dia basta o mal, né? É fato, e eu costumo dizer também para minha sócia, que também é minha esposa, eu digo para ela o seguinte: nós precisamos trabalhar duro, mas se você der 10 horas para a empresa, ela vai pedir 12. Se você pedir 12, ela vai pedir 14, até chegar em 24, porque depois não tem mais horas, né? Então é importante, um equilíbrio, e muitas vezes, né, a gente está na fase de um negócio que a gente quer e entende que precisa ali imprimir uma qualidade, e muitas vezes é na fase onde os filhos estão adolescentes, né? E o empresário, a empresária perde uma rica oportunidade, né, sonhando em pagar escola cara ou uma faculdade fora do Brasil, mas no final o que mais vale é o tempo de qualidade com os filhos, não é isso? Sim, total. Então, fica aí, quem sabe seja uma dica da parte do Espírito Santo, você que está, né, trabalhando demais, né, e dizendo que o negócio está bombando, você precisa a empresa precisa de você. Na verdade, a sua família precisa mais de você do que a sua empresa. E ainda sobre esse ponto, isso é tão relevante. No nascimento das minhas duas filhas, a Esté tá com 1 ano e 9 meses. Bebezinha. E a Ruth tá com 20 dias. Uau! Então parabéns aí, olha. E aí, Eduardo, no nascimento das duas, eu fiz questão de tirar uma licença grande. Boa. E eu negociei com a empresa. Eu falei assim: olha, eu posso tirar até uma licença não remunerada. E disseram: não, Augusto, vai, você merece. Tira a licença. Eu tirei a licença de 3 meses. Por quê? Porque eu acredito muito nisso. Os meus filhos, as minhas filhas, são o meu principal legado. Então eu tenho que investir tempo nelas. Eu tenho que, de fato, estar próximo. E não é o que eu dou para ela, é eu estar com elas. Então é um privilégio. Então, pais empreendedores precisam investir tempo, energia e dinheiro no relacionamento e na construção dos filhos. Isso fez a diferença na minha vida. Você sabe que, inclusive, o Eduardo, filho, ele é mais velho, né? Tem os 2 filhos, a Vitória de 15, acabou de fazer 15 anos, e o Eduardo de 17, já está na fase ali de pensar em faculdade, etc. Legal. E tal.
E já há mais ou menos uns 3 anos que eu venho mentoreando ele e criei uma startup junto com ele. Olha aí. Emancipei aos 16 e ele tem um negócio, pensa como empreendedor e faz curso e participou de um programa de aceleração. Então, eu acho que esse é um pouco da responsabilidade. É lógico que o mais importante é o legado da fé. Sim. Né? Entender que Deus, né, que Cristo é o centro de tudo, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas eu aproveitei e eu tenho certeza que ele já está colhendo bons frutos e vai continuar seguindo essa estrada. Fantástico, Né? fantástico. Então você também aproveite aí, leve seu filho pro trabalho, explique para ele como é que funciona o mundo, né? Nós vivemos um tempo de prosperidade. Se a gente pensar, Augusto, há uns anos atrás, o acesso a produtos importados, a carro, a todos, né, os bens de consumo que o dinheiro pode comprar, nós certamente somos a geração mais próspera da história da humanidade. Abundância. Né? E isso também pode ser um problema, que às vezes causa uma falsa sensação dos filhos não conseguirem perceber coisas importantes como o valor efetivo das coisas, das pessoas, das relações, né? Mas vamos entrar aqui no ponto. É isso aí. Mas me conta aí, o que input que você recebeu ali na adolescência que te fez depois, na fase adulta, pensar em empreender? 3 pontos, gosto de pontuar assim, e 3 fatores foram fundamentais na minha adolescência. A minha adolescência foi o momento que eu tive meu encontro com Deus. Legal. Sou filho de pastor, nasci num lar cristão e fui muito privilegiado em relação a isso. A fé esteve sempre presente ali comigo. Mas eu sempre falo, filho de crente não é crentinho. E o Deus de Abraão, ele se revela depois como o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É pessoal. Ele é pessoal. Perfeito. Então, o primeiro grande marco da minha adolescência foi encontrar Jesus e ter um relacionamento com ele. Isso veio por conta das influências, das amizades. Eu morei um tempo no Piauí, acompanhando meu pai pastoreando, ele mudou e ele foi pastorear uma cidade em Oeiras, no Piauí. Lá, muito longe, assim, no interior mesmo. E ali não tinha tantas brincadeiras, não tinha tantas coisas para fazer. E a brincadeira dos adolescentes ali era citar versículos, ainda lembro. Legal. E eu sempre fui competitivo e eu comecei a ler a Bíblia para decorar os versículos para ganhar. Porque quem citava mais versículos na pizzaria não pagava. Tinha alguns benefícios. Tinha uns estímulos então, eu fui ali com a motivação até errada. Deu certo, mas né? comecei a ter. Mas não só aquilo. Todo o ambiente, por isso que é tão fundamental a gente entender quem são, onde estão os ambientes que a gente está envolvido, porque de fato eles vão influenciar a nossa vida e a nossa fé. Então esse foi o primeiro marco. Senta, né? Isso vai fundamentar, isso vai fazer a diferença. Uma segunda grande marco assim na minha adolescência foi quando eu descobri minhas paixões. E aí, quando eu descobri minha paixão, que era falar em público, comunicar, e as minhas aptidões, e aí casou da minha paixão, casar com os meus dons e talentos também, e isso fez muita diferença. Eu lembro que eu fiz parte de um movimento que chamava SCANF, Escola de Capacitação Missionária de Férias. A gente ia e a gente ficava 10 dias aprendendo sobre princípios cristãos, evangelismo, ferramentas. Usávamos na época as 4 leis espirituais, evangelismo pioneiro, lá no Nordeste, no sertão do Ceará. Depois de 10 dias a gente ia para o campo missionário e a gente ficava 10 dias no campo, manhã, tarde e noite, evangelizando, e alguns lugares inóspitos. A gente foi para um lugar que, por exemplo, não tinha energia. Uau. A gente tinha que fazer as coisas de manhã, de tarde, à noite todo mundo em casa, porque era a lamparina, não tinha energia elétrica, internet, sim, então o asfalto não tinha, era chão de areia. Eu lembro que lá, só um parênteses, a gente ficou 10 dias e a nossa cesta básica foi extraviada. Uau. E a gente ficou 10 dias comendo cuscuz com ovo. Todas as variações possíveis de cuscuz com ovo, eu comi. Era o seu maná. E cuscuz ainda é uma das minhas comidas favoritas, assim. Lá no cearense, gosta de cuscuz. E aí, esse ambiente ali evidenciou muito os meus talentos, meus dons. Nesse projeto, um grande mentor que eu tive, na verdade, acho que 3 grandes mentores, Daniel Gadelha, Henry e Harry, né? Harry e Nicodemos, eles identificaram em mim um talento para empreender. Que legal. E eles falaram, Augusto, você tem um potencial e a gente quer explorar esse potencial.
comecei dando aula, sendo professor, multiplicador desse projeto. E depois eles surgiram com um novo ministério, que era o CETRED, Centro de Treinamento de Líderes. Dentro do CETRED, eles tinham ferramentas de evangelismo, de Libras, vários cursos que eles faziam. E eles falaram, Augusto, a gente quer que você toque esse projeto. Foram os seus primeiros mentores. Meus grandes mentores. Acho que meu primeiro mentor foi meu pai, o segundo meu sogro. Legal. Acho que foram muito relevantes na minha caminhada, tanto de conhecer a Cristo, quanto de conhecer meus talentos, quanto de me impulsionarem. Mas depois teve esses 3 pessoas que foram muito relevantes. Acho que a Michelane foi uma pessoa que também fez a diferença na minha vida, porque ela foi uma pessoa que me acompanhou de perto. Acho que ela não foi a mentora aquela mentora Discipuladora. mas ela me acompanhou. Legal. Então foi a pessoa que caminhou comigo. Então, no começo, para entender a fé, entender esse mundo de missões. Quando eu fui pro CETRED, evidenciou meus dons de administração, de liderança, de fazer. A gente começou tendo 3 turmas desse curso, e a gente chegou a ter 20 polos. Uau. Mais de 80 professores rodando simultaneamente, fazendo o projeto negócio. acontecer. Um negócio, as pessoas se inscreviam, tinha que fazer gestão. Eu lembro que a gente formava time, fazia processo seletivo. E ali, então, incendiou muito em mim essa vontade de treinar pessoas, de desenvolver líderes e de olhar para o reino. Foi ali na minha adolescência que foi fundamental. Então, a sua teoria está fundamentada e tá na minha vida, funcionou de fato. Assim. Não, muito obrigado pelo feedback. Você produziu um documentário, é isso, Augusto? Total. Sobre o quê? O que fala esse documentário? Foi das suas primeiras iniciativas, vamos chamar assim, de carreira solo ali, como empreendedor. Ali você estava... Essa história que você contou ali era dentro do ambiente, etc. Tal, você fazia parte... Isso. Eu era o diretor executivo, mas ali eu estava dentro de uma estrutura. E aí você resolveu voar voos maiores ali, mais ousados, e foi parar num set de filmagem. Como é que é essa história aí? Curioso isso. Olha que interessante, Eduardo. Eu acho que a fé da gente sempre leva a gente para essa caminhada da busca do sentido. Então sempre teve em mim essa reflexão de que tudo que eu faço porque Deus está olhando. Eu faço porque Deus vai avaliar, eu faço porque Deus vai analisar. E por trás disso tinha essa questão do sentido, do significado. A gente não trabalha só pelo dinheiro, a gente não trabalha só pelos bens materiais. A gente, quando trabalha numa perspectiva da fé cristã, tem uma visão mais ampla. E aí, tudo começou, eu gosto muito de relógios. E aí eu vou dar um passo atrás. Gosto de contar histórias. Tava numa loja de relógios de luxo. Eduardo, eu coloquei o relógio em mim. Eu me senti 77 vezes mais bonito do que eu já sou. Você não tem noção. Eu fiquei assim... Cresceu uns 30 centímetros. Ninguém me batia, nem o Cauã Raymond ia dar em mim assim. Você que tá precisando aí de uma autoestima, quem sabe um relógio possa te ajudar. O vendedor chegou. Augusto, leva. Eu parcelo pra você em 60 vezes. Jesus. Eu digo, rapaz, eu já vi financiamento pra carro, pra casa, pra relógio eu nunca tinha visto. E ele falou, cara, leva, você vai gostar. Aí ele fez uma pergunta matadora, bom vendedor. Afinal de contas, você trabalha tanto pra quê? Eduardo, aquilo me pegou. Não levei o relógio. Não comprei. A pergunta me pegou. Fiquei com a pergunta na cabeça. E eu digo, por que eu trabalho tanto? Cheguei em casa e refletindo. Isso me levou a fazer um documentário. Empreendedores fazem isso. Quando eles são inquietos, quando eles estão inquietos, eles querem resolver. É isso aí. Então eu selecionei 24 lideranças no Brasil, pessoas relevantes que estavam fazendo a diferença. E eu queria entender como elas encontraram o propósito delas, por que elas fazem o que elas fazem e como elas levaram o propósito para as organizações. Que legal. Você então é um Napoleão Hill brasileiro, né? O Napoleão queria entender o segredo do sucesso. Eu queria entender o propósito. E esse documentário mexeu comigo. Depois você pode assistir. Claro, tá disponibilizado no YouTube. Eu coloquei ele. E eu fui super criativo. Coloquei o título Documentário Propósito. Para não ter erro. Então vamos lá, só para ajudar a nossa audiência aí. Como é o nome do YouTube, né? Tá aberto a todos, certo? Documentário Propósito. Olha aí, Documentário Propósito. Augusto Júnior, você vai encontrar. Qual o tempo de duração? 1 hora. 1 hora, muito bom. O documentário foram
24 horas de filmagem. A Uhum. gente filmou todos os entrevistados 1 hora, depois a gente fez os recortes Edição. pra poder chegar em 1 hora. Uhum. E aí, o documentário me marcou, porque eu cheguei na resposta do vendedor de relógios. Ah, que legal. Nunca mais encontrei ele. Aham. Se eu tivesse o privilégio de encontrar, eu ia falar, olha, a gente trabalha por 3 coisas. Uhum. Primeiro, a gente trabalha pra sobreviver. A gente tem que pagar a conta. Segundo, a gente trabalha pra ter sucesso. Quando ele me vendeu o relógio, ele queria me vender o status que o relógio ia me dar. Perfeito, é isso. E ele falou, quando as pessoas verem você com esse relógio, vão dizer, bem-sucedido. Vendedor de carro faz muito isso. Quando as pessoas não sabem, ó Eduardo, olha que profundo isso para nossa conversa, numa perspectiva cristã. Quando as pessoas não sabem o que é sucesso para elas, elas viram refém do que a mídia diz que é sucesso. Consumismo, né? E Ah, bom. os marqueteiros trabalham para você nunca estar satisfeito. Uhum. Não importa o carro que você tem, vai ter um carro melhor. Não importa a casa que você mora, sempre vai ter algo melhor. Sim. Sempre tem uma conquista que você ainda não tem, que você precisa ter. Uhum. Então, abre parênteses, eu e você precisamos entender o que é sucesso pra gente. Perfeito, porque existe uma inquietação, vou chamar do bem, que te leva para frente, e uma inquietação que é contrária ao princípio do contentamento, não é? Então essa inquietação, vamos dizer assim, do mal, é literalmente Satanás manipulando, né, a motivação. Gerando um apetite desnecessário. É isso aí. A gente precisa ter a ambição de crescer, Sim. mas a gente também tem que ter o contentamento que você tá falando. Perfeito. E o sucesso, para uma pessoa, pode ser ter um conforto melhor, Uhum. pode ser ajudar a sua família, pode ser fazer uma viagem internacional, pode ser dar um presente pro filho. Então, eu preciso definir o que é sucesso para mim, Uhum. sem as vozes externas. Sim. E Sim. terceiro, a gente trabalha para ter significado. Olha que profundo. No final da nossa vida, você vai prestar contas. Uhum. E na nossa fé cristã, a gente vai dar conta do foi que você fez com aquilo que eu te entreguei. É isso aí. Então, se eu quero ter uma vida com propósito e saber por que eu trabalho, eu preciso saber que eu trabalho para sobreviver, eu pago as contas e pago o boleto, mas eu também trabalho para ter sucesso, crescimento, reconhecimento, status, mas eu também trabalho para ter um propósito, eu sei que eu vou prestar contas. Uhum. Se as pessoas não têm essa definição, elas se perdem. Uhum. É tanto que quando você olha funcionários que estão insatisfeitos, e eu faço muita mentoria de líderes, e eles falam, sempre tem um dos 3 motivos que faz com que a pessoa fique insatisfeita com o trabalho delas. Uhum. E, Augusto, precisa ter os 3? Precisa ter os 3. Se a pessoa não tem a sobrevivência, não tem a base. Se ela não tem sucesso, ela não tem crescimento, ela não tem aspiração, ela não tem reconhecimento. E se ela não tem o propósito, vai ficar vazio. Então precisa ter. E no final, o propósito, o documentário me ensinou, que é sobre você fazer a diferença. Uhum. Propósito é sobre servir. Propósito é sobre construir legado. E propósito tem a ver com você viver alinhado aos seus valores. Que legal. E aí, Bom. só para fechar o documentário, lembra que eu falei da história dos construtores de catedrais? É verdade, isso. Vamos lá. O Emerson de Almeida, ele é o fundador, junto com o cardeal Dom Serafim, da Fundação Dom Cabral. Uhum. E quando eu entrevistei, eu tive o privilégio de passar o dia inteiro com ele. Uhum. E aí, ele falou assim, agora eu quero que você vá andar pela fundação, lá em Nova Lima, prédio lindo, converse com os funcionários e pergunte qual é a história que eu conto todos os dias. Eu fui, ouvi as pessoas, e todo mundo falou, ele fala a história dos 3 pedreiros. Uhum. História dos 3 pedreiros, todo mundo. Não estava combinado, eu conversei com as 30 pessoas, todo mundo falou, o professor Emerson fala a história dos 3 pedreiros. Eu voltei para ele, Parábola do professor Emerson. professor, me conta essa história. Aham. Que história é essa dos 3 pedreiros? Ele falou, olha, meu filho, tinha 3 pedreiros trabalhando. Passaram pelo primeiro e perguntou, o que você tá fazendo? Ele falou, tô colocando um tijolo em cima do outro. Passou, foi pro segundo, perguntou, o que você tá fazendo? E ele disse, eu estou usando essa profissão para ganhar dinheiro, não tem outra coisa. Ele perguntou pro terceiro, o que você tá fazendo? Mesmo sol, mesmo tijolo, mesma parede, mesmo salário, todas as mesmas circunstâncias. Mas ele disse, eu estou construindo uma catedral onde as pessoas vão vir adorar a Deus. Uau, perspectiva. E por que você constrói uma catedral? Porque a catedral pode ser avistada de longe. A catedral, ela não se perde o seu valor com o tempo. E a catedral é o lugar que inspira as pessoas a serem melhores. A gente precisa entender que, como trabalhadores, nós somos construtores de catedrais. Muito boa parábola. Eu vou incorporar ela. Professor, então eu peço aí, se você estiver assistindo aí, espero, né?
que o pessoal da Dom Cabral assista aí. Eu vou, então, incorporar essa parábola. Gostei demais, né? Isso aí. Sejamos construtores e catedrais. É isso aí. Muito legal. E aí, na sua jornada, você fez um mapeamento de liderança, é isso? Isso foi a partir desse documentário, entendendo essas pessoas? Foi a segunda, talvez, pergunta que você tentou responder, ou surgiu a partir desse documentário? Como é que foi esse mapeamento sobre liderança? Legal demais. Na época, eu estava num instituto, chamava Instituto FOR, que eu fundei. Instituto Anga, desculpa. Instituto Anga, que era dentro do Grupo Anga. Então, a gente tinha uma holding de empresas, que eu era sócio. Dentro dessa holding, eu fundei um instituto chamado Instituto Anga, que atuava e a gente chamou de liderança consciente, um novo tipo de liderança que a gente queria. Por que a gente adjetivou liderança? Porque, infelizmente, o conceito de liderança foi deturpado ao longo do tempo. Sim. E a gente precisou distinguir a liderança da liderança maquiavélica, da liderança que é corrupta, tóxica. Então, a gente chamou de liderança consciente. Essa liderança consciente a gente queria fazer. E aí eu aproveitei que eu já estava viciado em produzir documentário. Virei aí, eu tava mirando no Steven Spielberg, né? Então, eu disse assim, olha, vamos fazer um estudo para mapear quais são as competências essenciais dessa liderança do futuro. Mas só uma pausa aí. Você queria produzir um segundo documentário com esse material? Na verdade, ou não necessariamente? Não, na verdade a gente queria fazer um mapeamento das competências dos líderes do futuro. Só que a gente aproveitou o know-how que eu já tinha produzido o documentário, já tinha feito tudo isso, e aí disse assim, vamos continuar dessa forma. Tá e aí bom. o que a gente fez? A gente selecionou, a gente fez um comitê. Esse comitê indicou lideranças, primeiro, segundo e terceiro setor, lideranças que eram íntegras, inspiradoras e transformadoras relevantes. E aí, com as indicações desse comitê, nós fomos fazer as entrevistas. As entrevistas tinham uma parte inspiracional, porque a gente também fez um recorte, fez uma espécie de documentário, que inclusive foi uma série documental com 4 episódios sobre o tema de liderança. E, ao mesmo tempo, a gente foi para a academia. A gente foi para entender o que Harvard estava dizendo, o que o MIT estava dizendo, o que as maiores escolas de negócio do mundo estavam falando sobre a liderança do futuro. Olha que interessante. A gente pegou... Que ano que foi, Augusto? Começou em 2019. Tá, então é recente. Bem recente. A gente pegou o mapeamento... 2017. A gente pegou o mapeamento das escolas de negócio, o que a academia, na teoria, falava sobre liderança, pegou na prática... Cruzamos o conteúdo. Que legal. E aí foi. Então, com base nisso, no cruzamento da teoria com a prática, a gente chega nessas competências que a gente chamou de arquétipo da liderança consciente. Esse arquétipo da liderança consciente, ele tem 4 dimensões. Liderança de si, liderança dos outros, da organização e da sociedade. A gente colocou o conceito do Richard Barrett. Sim. Essa divisão não é nossa, a gente pegou, aproveitou a academia. Então, muito embasado no que já tinha de conteúdo, a gente usou isso. A gente pegou muito do Otto Scharmer, do MIT, pegou de outros conceitos e a gente entendeu isso. E essa liderança do futuro, essa liderança que é consciente, no resumo dela tá, ela cuida bem dela mesma, ela valoriza a empatia e o cuidado dos outros, ela usa a tecnologia a favor dela e ela tem a consciência de que tem que fazer a diferença no mundo. Princípios cristãos, né? No final, se a gente for tá lá, é isso aí. Poderíamos conversar com Paulo, a gente conversou com o executivo, mas poderia entrevistar Paulo, Jesus, Pedro e Neemias. Seria possivelmente muito próximo. Neemias. Né? Boa, e a gente entende, olha que relevante, o que tá lá na Bíblia, que foi escrito há 2000 anos atrás, que tá lá nos evangelhos, até hoje é relevante, porque a essência tá lá. Você vai falar de liderança, você vai olhar para a essência do propósito, da humildade, da simplicidade. Jesus já falava tudo isso contando suas histórias. Então, esse arquétipo, com base nesse arquétipo, a gente publicou um material, fez um estudo profundo. No final, são muitas competências nessas 4 dimensões. Cada dimensão tem 3 competências e cada competência tem 4 comportamentos. Então, a gente realmente criou um material acadêmico. Na época, a gente tinha parceria com a Harvard Business Review. Depois, a gente fez parceria com o MIT. Criamos um prêmio para reconhecer as pessoas que estavam naquele arquétipo. Então a gente ia... O prêmio existe ainda hoje? Existe ainda hoje. Uau, e aí, o Young Leaders eram quem são os jovens que já estão
entendendo o caminho dessa liderança do futuro. Os vencedores ganhavam prêmios, como, por exemplo, mentoria com executivos. Eles ganhavam viagens para ir ficar uma semana no MIT. Então, a gente criou esse prêmio que virou um movimento depois, movimento Young Leaders. E hoje mudou o nome, chama Relevant Leaders, porque agora não tem mais o crivo da idade. O povo falava assim, é só até 30 anos, já passei dos 30. E aí a gente tirou, verdade, e eles continuaram o projeto. Né? É isso aí. Você com 30, com 40 ainda tem isso aí. possibilidade de impactar décadas o mundo, né? E esse estudo está acessível hoje? Está acessível. Olha, eu posso disponibilizar, Eduardo, porque eu não estou mais nessa organização, mas eu tenho todos os estudos. O material gravado está no YouTube também, chama Arquétipos de Lideranças inovadoras, né? Como é que eu uso a consciência e a inovação, mas se alguém me pedir no Instagram, eu mando o estudo completo e os links do documentário. Eu tenho isso, eu posso mandar. Aproveita e compartilha aí o seu arroba, para quem quiser, pode também me pedir, ele vai compartilhar, edu.silva.ai, mas qual que é o seu arroba? É Augusto Júnior 1. Mas, Eduardo, se você quiser, eu posso te mandar e você coloca na descrição desse episódio. Ah, legal. E aí, já tá aqui embaixo, a pessoa clica aqui então, produção, e acessa aí. Vocês já estão incumbidos aí de espalhar essa boa notícia, essa boa nova, né? É isso aí. Porque é importante esse olhar, né? Inclusive aí referendado no MIT, Harvard, porque isso dá um direcionamento muito bom, né? Aí os jovens, a idade estendida, né? Mas você não precisa quebrar pedra para tentar descobrir qual que é o caminho, né? Sim. Alguém já trilhou isso antes e de alguma forma pavimentou essa estrada aí do conhecimento. Isso é muito bom. E Edu, você sabe que todas essas grandes universidades foram fundadas sobre os princípios cristãos. Sim. Esse ano eu tive o privilégio de dar aula em Harvard. E lá eu pude ver o quanto a fé cristã foi a influência da base dos fundamentos de Harvard. Perfeito. Depois eles acabaram mudando bastante, mas a base. E aí você coloca a excelência, o desejo de fazer a diferença no mundo, de gerar um mundo melhor, ainda está na essência de quem vai para Harvard, de quem estuda em Harvard. Então os princípios ainda estão lá, mesmo hoje, né? Depois os princípios de Deus não mudam, são imutáveis, né? Verdade. E que bom, continua em Harvard. Tem uma lenda, né? Não sei o quanto é lenda ou não, mas que no começo eles ensinavam administração a partir da Bíblia, né? Os primeiros professores usavam a Bíblia para ensinar administração. E a Harvard também é um ótimo exemplo, né, de negócios e missões, porque a universidade foi fundada com dinheiro de empresários. Né? Então, o quanto que isso repercute no mundo, então você está convidado aí também a investir na educação. Né? Na verdade, John Harvard era um pastor e ele doou o espaço onde se iria construir a universidade. Por conta disso, eles deram o nome de Harvard. Ah, ok. Para homenageá-lo, para honrá-lo. E ele era um pastor que foi para lá e ele doou isso. E os primeiros professores usavam a Bíblia como base, usavam as referências, porque eles queriam gerar profissionais para a região e para todos os Estados Unidos na época, legal. Né? E os Estados Unidos, a construção de toda a América, né, dos Estados Unidos veio da Inglaterra com princípios cristãos muito fortes. Então, a base está muito lá fundamentada, assim. Eu vou me valer de uma licença poética aqui, né? Harvard como escola, né? É tão inspiradora e certamente também te inspirou a criar uma Harvard brasileira, né? Com toda a licença poética aí. Como é que é isso? Aí você ficou provocado, né? E o empreendedor é isso, né? Ele pula de um desafio para outro, né? E aí você se sentiu inspirado, depois dessa experiência, a criar a escola de empreendedores, é isso? No Brasil. Como é que você chama? Escola de carreiras? Escola de carreira, isso. Na verdade, eu tive sempre uma carreira dupla, Edu. Eu sempre fui intraempreendedor e eu também sempre fui empreendedor. Desde muito cedo, empreendendo várias coisas. Daqui a pouco eu falo dos erros e fracassos que a gente teve no caminho. Mas sempre fui criando essa jornada e do outro lado fui também intraempreendendo dentro de organizações. Eu acredito que a gente não serve o nosso patrão, a gente serve a Deus. Sim. E dentro disso você vai fazendo o seu melhor, vai buscando oportunidades e abrindo caminhos, né? Então, nessa época eu estava no Grupo Anga, depois eu fui para o Instituto For, atuando como intraempreendedor, mas paralelo a isso, eu comecei a empreender a escola de carreira. A escola de carreira trabalha o que eu chamo de Essential Skills. Você tem 3 grandes grupos de competências. Você tem as Soft Skills,
Você tem as hard skills e você tem as skills gerenciais. O que é isso, Augusto? Soft skills fala de autoconhecimento, autocuidado, autodesenvolvimento e autoconfiança. É o que tá dentro, é a essência. Vai falar dos valores, do propósito. Eu uso todo esse arcabouço do documentário, tudo isso. Mas eu também trabalho hard skills, competências técnicas. Qual a sua função? Dentro da sua função, um gestor de projetos vai ter soft skills e hard skills, que são competências essenciais para ele cumprir aquela função. Mas também tem as skills gerenciais, que são as competências de liderança. A escuta, o olhar estratégico, o senso crítico, são competências que todo líder precisa ter. Eu não estou falando do cargo, estou falando da postura. Quando eu junto essas três, eu tenho as essential skills, que são as skills essenciais, as competências essenciais. Então, a Escola de Carreiro atua hoje em company. A gente faz muitos programas corporativos dentro de grandes empresas. A gente já atendeu vários grandes clientes, desenvolvendo as competências essenciais dos indivíduos para eles serem melhores. E eu também comecei a fazer programas abertos, né? Então, eu tenho uma imersão chamada Next Level, eu tenho uma imersão chamada Mapa da Carreira Executiva, que são programas abertos, não são em company, e aí o público também pode acessar esses cursos que a gente está empreendendo aí. Legal, então deixa eu entender uma coisa. Não é para o nicho cristão ou evangélico, enfim. Então é aberto. É liderança. Legal. A gente fala de liderança. E aí tem um ponto interessante, né? Que eu imagino que esse seja o ponto de confluência onde você leva o reino através daquilo que você faz. É isso mesmo? Porque você pode falar da Bíblia inteira sem precisar fazer referência bíblica. Sim, não é? Sim. E aí você embala conceitos, princípios bíblicos e leva isso para qualquer tipo de empresa, é isso? Tudo, Eduardo. Eu gosto muito do conceito da fé relevante. Quando a gente olha para o mundo cristão, a gente tem posturas. Uma postura é o isolacionismo. Eu vou me isolar nas montanhas porque eu não quero me contaminar com o povo pecador. A outra postura eu começo a dialogar tanto com a cultura que eu perco a essência dos valores cristãos e eu começo a incorporar a própria cultura e pareço tanto a cultura que eu viro a cultura. Sim. Então esses são os dois extremos. Mas a fé relevante é o convite de Jesus para a gente ser sal da terra. Então o que é o ser sal? É o estar ali, mas para dar o tempero, para apontar, para dar sabor, para preservar, para fazer a diferença. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala um texto que é um dos meus textos favoritos. Ele fala que Cristo está consigo, reconciliando todas as coisas. Por muito tempo, as pessoas achavam que evangelho se relacionava a eu te converter. Sim. Você, Um erro como histórico. Pessoa física, se converter. Mas Jesus está reconciliando consigo todas as coisas. E todas as coisas A natureza, são todas as coisas. A natureza, Perfeito. as empresas, a arte, a política. Eu não vou desassociar isso. E a forma de ter uma fé relevante, Eduardo, não é chegar no meu escritório e colocar um louvor para tocar para todo mundo ouvir. Isso não é ruim, eu não tô dizendo que isso não é legal. Se alguém faz, isso é muito bom. Mas a forma de eu fazer uma fé relevante é as pessoas me enxergarem como profissional e nesse enxergar meu profissional ver os meus princípios, os meus valores, o meu exemplo e o meu testemunho levantar perguntas e as pessoas falarem, por que que você faz isso? E aí a minha vida aponta para Cristo. Sim, perfeito. A fé relevante, sim, ela precisa proclamar. Eu não tô falando pra gente ser agente secreto. Não tô dizendo pra gente esconder a nossa fé. Mas eu tô dizendo que vai muito além de eu me tornar a pessoa que entrega o panfleto. Entregar o panfleto é importante? Desde que esteja associado a um testemunho de fé vibrante. Desde que esteja associado a uma excelência no produto que eu produzo. Não adianta nada eu ser um empreendedor e eu querer colocar para todo mundo fazer oração antes de começar o trabalho se eu não trato bem meus funcionários. Se eu não pago eles bem. Se eu não honro eles cuidando da sua função, da sua profissão. Então, como é que a gente equilibra os valores do rei com a proclamação do reino?
A fé relevante, ela tá nessa interseção. Eu preciso proclamar o rei, mas eu também preciso viver os valores do reino. E nisso eu me torno relevante. Quando eu não vivo nenhum dos dois, eu sou uma aberração. Sim. Quando eu quero falar da fé para todo mundo, mas não vivo os valores, eu me torno um evangelizador. Eu me torno só aquela pessoa que quer converter as pessoas. Agora, quando eu vivo os valores, mas não falo do rei, eu sou agente secreto. Aí é o pior cenário. Quando eu vivo os valores do rei, do reino, e falo dos valores do rei, aí eu sou um cristão relevante. E a fé relevante, ela se promove como? Na excelência do que eu faço. Bill Hybels fala uma frase que eu acho linda, que é: a excelência inspira pessoas e glorifica a Deus. Verdade, verdade. A excelência mexe com as pessoas. Quando você come uma comida excelente, quando você vai numa empresa excelente, você reconhece. O outro é o serviço. A fé cristã inteira aponta para o servir, para o valorizar o outro, para o cuidar das pessoas. O terceiro, você falou aí da mordomia. Como é que eu administro o que é colocado nas minhas mãos? Sucesso não tem a ver com ganhar mais. Tem a ver com cuidar bem daquilo que eu já tenho. Boa. Porque o resto é consequência. Então, a fé relevante é você, de fato, viver esses valores e esses princípios do reino entre as pessoas. Então, esse é o caminho que eu acredito que a gente precisa viver como cristão. Nem o extremo de se isolar, nem o extremo de se envolver com a cultura. Mas como é que eu vivo aqui, me posicionando cristão? E aqui um ponto importante. Nos dias de hoje, as pessoas acham que precisam dar opinião sobre tudo nas redes sociais. Sim. As pessoas acham que porque você discorda de mim politicamente, eu tenho que brigar com você. O cristão não vai agir assim. O cristão vai se posicionar sim, mas sem precisar brigar, sem precisar ter atrito. O jeito de Jesus trabalhar é diferente. Você pega grandes cristãos relevantes ao longo da história, vocês viram isso. E uma grande inspiração para mim é o William Wilberforce. Quem foi o William Wilberforce? Ele se converteu. Ele era um parlamentar inglês. E ele chegou pro seu pastor e disse: pastor, estou convencido do evangelho, apaixonado por Cristo, e eu quero ser pastor. E o pastor dele disse assim: não, William, você tem que continuar servindo a Deus como deputado, como parlamentar, na política. Escolha uma causa, ore a Deus. E aí, olha que interessante, o profissional cristão, ele precisa entender que assim como o pastor, o missionário, o adorador, ele vai se preparar para louvar a Deus, vai preparar o evangelho, pregar uma pregação, o profissional também precisa se preparar, se consagrar a Deus, para entender o que é que Deus quer fazer por meio dele naquele lugar. William Wilberforce, então, entendeu que a causa que ele precisava cuidar e dedicar sua vida era sobre os escravos. Então, ele escreve uma lei. E alguns dias, no leito da cama, antes dele morrer, ele vê sua lei da abolição dos escravos sendo assinada. E a Inglaterra foi o primeiro país no mundo que fez a abolição dos escravos, porque um cristão teve uma fé relevante naquele lugar. E o exemplo dele serviu para o mundo inteiro. E é tanto que a base do sistema abolicionista na Inglaterra foi base para o resto do mundo. Que legal. Para mim, a gente precisa ter mais cristãos como William Wilberforce, como Catherine Booth. Catherine Booth, que ela tinha um lema, também na Inglaterra. Na época, ela via pessoas muito sujas, doentes e carentes nas ruas. E ela criou o projeto 3S. Sopa, sabão e salvação. Sopa para alimentar o corpo físico. Sim. Sabão para te dar dignidade. Pessoa suja, com odores, ela não tem dignidade. Terceiro, salvação para salvar a tua alma. Esse projeto começou pequenininho, Catherine William Booth, e depois se tornou o Exército da Salvação, uma das maiores ONGs humanitárias do mundo. Olha, que curiosidade bacana, hein? Uma outra história que me move, só para encerrar que esse tema mexe muito comigo, é a fundação da Chick-fil-A. Que eles entenderam que eles não vendiam um hambúrguer de frango. E quem já foi nos Estados Unidos sabe o quanto é maravilhoso o sanduíche da Chick-fil-A. Mas eles entenderam que a Chick-fil-A era uma forma de abençoar pessoas, cuidando dos recursos de Deus. E eles criaram uma empresa com os valores cristãos. Uma das coisas que o fundador fez, Troy Cat, foi: aos domingos nós não vamos abrir. Só que eles estão nos shoppings. Para eles não abrirem ao domingo, ele teve que pagar multa nos shopping centers. Só que ele disse assim: mas o domingo eu quero que as famílias estejam juntas e eu quero que eles vão para a igreja, eu quero que eles tenham tempo para adorar a Deus.
E isso não fez a Chick-fil-A diminuir o faturamento dela. Isso fez com que eles crescessem, porque, novamente, se posicionaram como cristãos relevantes. E a pergunta é, como é que nas nossas empresas, nos nossos negócios, a gente começa a se posicionar como cristãos? Não somente numa postura de convertedor de pessoas, mas vivendo os valores do reino e reconciliando com Deus todas as coisas, como está escrito em Colossenses. Quando a gente vive esse princípio, a gente entende que, por exemplo, cuidar da crise climática é obrigação do cristão. Sim. Cuidar do lixo da rua é obrigação do cristão. Valorizar e cuidar do condomínio, deixar as coisas limpas é coisa do cristão. Fazer um produto bem feito é coisa de cristão. Percebe que vai além de colocar um hino, orar. Isso não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que uma coisa com a outra. Não tá aí, né? A relevância não está aí, é isso aí. Recentemente, Augusto, a Utela promoveu uma viagem de negócios, uma viagem ban, né, para a Suíça e para a Alemanha, exatamente para entender o que aconteceu lá na Reforma, né? Uau. Exatamente onde os cristãos, entendendo isso que você disse, começou através das empresas estabelecer um padrão de excelência que estão até hoje aí, né? E prosperaram demais, mas elas, de alguma forma, patrocinaram a expansão da reforma. Então, de fato, o empresário, quando entende, né, esses princípios que você bem colocou aqui, é explosivo, né? Tem uma história que me marcou muito. Eu fui lá no centro do Brasil, em Anápolis. Fica perto de Goiânia. Isso. Em Anápolis tem a União Evangélica. Eles criaram São parceiros do Tela. Eles criaram um conceito de uma universidade que vive os valores de uma forma relevante. E é incrível, né? Então, eles fazem, por exemplo, uma extensão que o aluno vai estudar fora e o aluno volta fazendo missões lá e ele volta com uma certificação pelo MEC de um curso de especialização por causa é fantástico. Sim. E aí eles têm um ecossistema de hospital, um ecossistema, então, os princípios e os valores. Eu tenho muito contato com o Augusto Ventura, doutor Augusto Ventura, que tá ali servindo, né? E o que me constrangeu lá foi a visão e a postura deles de servirem. Estão conscientes de que estão ali para servir o próximo e servir a cidade. E isso faz a diferença. Essa é a visão de um empreendedor do reino. Né? Eu vou quebrar o protocolo aqui, Augusto. Normalmente, no final, eu sempre peço um conselho para o entrevistado, para o convidado, para o pequeno ou quem está pensando em empreender e aquele que está com dificuldades no processo, né? Aquele que está com dificuldade de pagar imposto, aquele que está com dificuldade de implantar o reino. Então eu vou te pedir um conselho, mas meio que você já, de alguma forma, está dando esse conselho, porque existem muitos exemplos, né, Augusto, para a gente se inspirar, para a gente modelar, para a gente buscar entender. O caminho oposto disso é o isolamento, não é verdade? Quando eu me isolo como empresário, achando que os meus problemas só acontecem comigo, é muita coisa para dar conta e ter que ainda arrumar tempo de buscar inspiração fora, de conversar com pessoas. No final do dia, é isso que o diabo quer, o isolamento. Né? Mas que conselho você daria para aquele empresário que tem dificuldade de implantar o reino no negócio e através do negócio? Para mim, o ponto principal é a sua vida precisa estar alinhada a Deus. Sim, fato. Porque, Eduardo, se você começa a ter uma convivência diária com Deus, ouvindo a sua palavra, conversando com Deus, isso vai moldando a sua maneira de pensar, isso vai moldando a sua forma de refletir, isso vai transformando a sua visão. Quando transforma a sua visão, você começa a pensar. Então esse é o primeiro ponto. E parece clichê, mas pergunta a Deus como fazer isso. E claro, ter parceiros, estar em comunidades, fazer parte do BAN, fazer parte do Tela, Life Shape. Hoje tem várias comunidades de cristãos falando sobre esse tema do cristão dentro da sociedade, do cristão dentro do mundo dos negócios, que vai trazer inspiração e vai trazer reflexão. E novamente, e não é uma coisa que é binária. Estou ou não estou. É um processo. Como eu posso ampliar o impacto do que eu estou fazendo no reino e nas pessoas. Como eu posso abençoar... E aí tem uma pergunta que eu aprendi que se eu estou atuando no mundo do trabalho,
como eu posso abençoar as pessoas no ambiente que eu estou hoje? Como é que eu posso servir as pessoas? Essa é a postura do cristão. Quando Neemias estava lá como copeiro do rei, ele era copeiro do rei. A Bíblia faz questão de enfatizar. Mas ele viu uma necessidade e ele se colocou à disposição. Daniel, José, todas essas grandes referências da Bíblia que a gente tem de pessoas que interagiram com o mundo do trabalho, com o mundo da política, eles estavam ali para servir à disposição. E o segundo ponto é, o meio do caminho, empreender não é fácil. Sim. Tem desafios. Então, continua, vai tentando. E empreender é resolver problemas. Encontra um problema, a gente se apaixona pela solução, né? Sim, é verdade. A gente tem a mania de se apaixonar pelo problema. Qual é o problema que o meu produto, o meu serviço, a minha tecnologia resolve? Quando eu tenho isso em mente, depois eu vou mudar a forma. E às vezes a gente precisa de um refresh. Porque tem gente que já tá bem, a empresa tá andando, mas ela precisa ir para um próximo nível. Sim. E aí, Eduardo, vem aqui um puxão de orelha. O que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar até o próximo nível. Boa. Se eu quero ir para um próximo nível, primeiro, eu preciso entender o que me trouxe até aqui. Eu tenho que saber quais são meus fundamentos, minha base. Se eu quero ir para o próximo nível, segundo, eu preciso ter clareza do que eu quero alcançar. Terceiro, se eu quero ir para o próximo nível, eu tenho que ter um comportamento condizente com os resultados que eu quero alcançar. Isso é ir para um próximo nível. Isso é next level. Mas às vezes as pessoas se acomodam. Ah, tá legal, tá bom. Mas às vezes existe um convite pra gente dar um próximo passo, ir para um próximo nível, continuar servindo e fazendo a diferença. Eu acho que a gente pode acrescentar aí, né, Augusto? Óbvio que a teoria é sua, mas me permita aqui acrescentar o poder do network. Né? Quando você acrescenta essas decisões, vamos chamar internas, né, pessoais, estar com pessoas de níveis diferentes ou do próximo nível te ajuda a subir. Né? Porque muitas vezes você está cercado, falamos aqui do isolamento, mas às vezes você está cercado das pessoas erradas ou você não senta em outras mesas. Então acho que é importante jogar a luz sobre isso, né? Porque no final do dia são ciclos diferentes e você precisa viver essas novas temporadas também, né? E os ambientes te moldam. Sim, verdade. É engraçado porque Jesus ele fez um grupo de network, né? É verdade. Ele juntou 12 e disse assim, nós vamos caminhar juntos para trocar valores, para alinhar a mentalidade, para alinhar princípios. Então, o empreendedor cristão precisa estar com outros empreendedores cristãos. Ele precisa entender e ter inspirações. Precisa fazer uma viagem, precisa ampliar a perspectiva para se inspirar e estar nesse contexto. O líder cristão como um todo, ele precisa conversar, interagir com pessoas que estão no mesmo nível que ele, pessoas que já estão passando por outro desafio que ele ainda não passou e pessoas que ainda não passaram pelo desafio que ele vai. Por quê? Porque o ciclo do cristão é justamente esse. Eu estou servindo, eu estou sendo servido, eu estou abençoando, eu estou sendo abençoado. E essa troca vai ampliando a nossa perspectiva e nos fazendo crescer, né, Eduardo? É muito rica. Aliás, então vou fazer uma pausa aqui e mandar um abraço aqui para os líderes que inspiraram aí e fundaram um movimento que hoje é um instituto chamado Tela. Breno Vieitas, um grande abraço para você. Eu sei que você não perde nenhum dos episódios. Então, pegando aí o gancho do Augusto, quem sabe, né? O Tela é como se fosse os 12 lá. É isso aí. Como disse o Augusto, né? Gostei desse comparativo aí. Augusto, professor Augusto, né? Podemos chamar assim, né? O que deu errado? Porque você fala muito bem, né? E eu reconheço aqui, honro a graça do Senhor sobre a sua vida, né? De falar com clareza, com paixão, né? Isso tudo é muito inspiracional. E certamente Deus te honrou aí, te levando para níveis cada vez maiores, como a gente acabou de dizer. Mas teve coisa que deu errado, né? Eduardo, empreender, as pessoas precisam entender isso. Todo dia é um 7-1. Tem dia que você é a Alemanha, tem dia que você é o Brasil. Legal. Então, o empreendedor precisa ter isso. Entra no campo sabendo que vai errar e vai acertar. E o que precisa acontecer nesse erra e acerta? Eu tenho que ter humildade nos acertos. Mas eu também tenho que ter resiliência nos erros. E esse equilíbrio vai nos ajudar a crescer como cristãos.
O Kaká fez uma entrevista que me marcou muito. E ele falou assim: quando eu fui eleito o melhor jogador do mundo, o holofote estava em mim e eu... Uau! Só que na temporada seguinte ele foi contratado, a maior contratação de todos os tempos. E ele foi pro Real Madrid. E no Real Madrid ele não teve êxito. Jogou poucos jogos, fez poucos gols, ficou contundido, banco de reservas. E ele disse assim: quem é o Kaká? É o melhor do mundo? Ou o banco de reservas que frustrou todo mundo porque foi uma contratação mal feita? E ele disse assim: eu sou filho de Deus. Nem no sucesso, nem no fracasso me definem. Então o empreendedor precisa ter essa mentalidade. Humildade no sucesso, resiliência no fracasso. Primeiro ponto. E aí, no meu caso, eu cheguei em São Paulo vendendo site de porta em porta, Eduardo. A minha mãe é faxineira. Meu pai é motorista. Eu cheguei aqui, morava em Cosmópolis, região metropolitana de Campinas. Não conseguia emprego. Tinha um sonho de mudar o mundo. Eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e disse assim: mamãe, eu quero mudar o mundo, eu quero trabalhar com um propósito. Aí ela pegou as contas de luz, tinha 3, ela disse assim: filho, vamos primeiro pagar essas contas, depois você vai mudar o mundo. Choque de realidade. Filho, isso aqui vai cortar a nossa energia. Então, essa perspectiva me fez assim: meu, não posso desistir. E eu ia, tinha dia que eu ia pra rua, não vendia nada, teve negócio meu que faliu, minha primeira empresa era a JF Gestão. Lá no Ceará, ainda na minha adolescência, depois que eu saí do CETRED, porque foi bem sucedido o CETRED. Eu disse assim: então, tudo que eu aprendi aqui eu vou aplicar na outra coisa e vai dar certo. Não. Nem tudo que deu certo aqui vai dar certo aqui. Por quê? Porque existe uma série de contextos para fazer com que algo dê certo. O cenário, o momento econômico, o apoio, o suporte. A minha primeira empresa faliu, JF Gestão. Depois, eu fui demitido de uma empresa. Eu trabalhava no Centro de Empreendedorismo de uma faculdade. Eu disse assim: nossa, agora sim, a gente vai ajudar a criar startups para mudar o mundo, fazer isso. 6 meses depois fui demitido. Uau. Banho d'água, né? Mas não era eu que ia criar as empresas, as startups que ia mudar o mundo? Eu inspirado lá no Paulo Maitá, eu disse: nossa, eu vou criar um negócio de processo de aceleração dentro da faculdade. Não deu certo. É um processo de tratamento também, né, Augusto? Porque muitas vezes a gente tem um desejo genuíno, mas de alguma forma centrado em nós mesmos. E aí, olha o que eu aprendi. Uma boa intenção. Sim, a boa intenção, bom propósito, aquela vontade, mas nem sempre. E tem coisa que são os dons de Deus também. Deus dá não, Eduardo. Essa história que, tudo que eu fizer, sim, não. Não, é a teologia da prosperidade. Existe o não de Deus, existe o calma. Danosa. E além de tudo isso, existe o não de Deus, existe o cenário, existe o contexto, existe a questão do processo. Quando você vai estudar grandes empreendedores, eles falem 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. A minha esposa acabou de ter filha, né? A Ruth. A gente teve 9 meses de espera. Não dá pra acelerar. Bom aprendizado, né? E aí no mundo do empreendedorismo, da startup, eu quero acelerar. Nem sempre dá pra acelerar. Tem coisa que tem que esperar 9 meses. Se eu engravidar 9 mulheres, eu não tenho filho em 1 mês. 9 meses. Tem planta que eu vou plantar e ela demora 3 meses. Tem planta que é anos, tem planta que é décadas. A tâmara, eu gosto muito de tomar café com tâmara. Foi em casa, tá convidado em casa, tomar um cafezinho lá com tâmara. E tem uma lenda que diz que quem planta a tâmara não come a tâmara, né? Tanto, porque vai levar pelo menos 100 anos aí para surgir. E além disso, para mim, a reflexão é essa. A gente precisa aprender a ser fiel a Deus no sucesso e a ser fiel a Deus no fracasso. No momento bom, no momento difícil, no verão e no inverno. E entender que nem o sucesso, nem o fracasso vão me definir. Muito boa. Essa frase eu acho que era uma frase muito importante, né? Até talvez, quem sabe, seja o título desse episódio, né? Não é o sucesso nem o fracasso que nos define. Falamos bastante de educação aqui, né? Então eu queria chamar a atenção para você que está nos acompanhando até aqui, e falei inicialmente sobre o Teleeducação. Olha que iniciativa interessante que o pessoal do Teleeducação teve. Então nós criamos conteúdos, como eu disse aqui inicialmente, para te inspirar a empreender. Como é empreender, né? Imagina que hoje há uma variedade muito grande de conteúdo, né? Mas tem muito conteúdo também que é totalmente contrário à Bíblia, né? Então a gente
com a responsabilidade de colaborar nessa jornada, produzimos masterclass que falam sobre empreendedorismo e sobre cosmovisão bíblica. Tem bastante gente de peso lá, o fundador do Mercado Livre, tem muita gente legal lá, e nós estamos chamando de teleeducação, portanto. Então, o pessoal do Teleeducação criou um voucher de 10 acessos. Mas não é para você dar para o seu funcionário, é para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, ou para você compartilhar com alguém, algum empresário, para comprar esses vouchers, Augusto. Olha que legal. Na sua comunidade, na sua igreja, certamente você conhece pelo menos uns 2, 3, ou no teu círculo de amizade, você conhece pelo menos uns 10 jovens que não sabem o que fazer ou estão com dificuldade financeira. Não é verdade? Isso acontece em qualquer círculo de amizade. Então, nós estamos com esse desafio. Você comprar esses 10 vouchers, investir na vida desses jovens para transformar a visão, né, e para ativar a fé deles. Não é legal essa Sensacional, iniciativa? muito legal. Óbvio que você pode pegar um desses 10 e assistir, né? Nós recomendamos, reforçamos, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas transformar a vida, ser um construtor de pontes ali, né? Sim. Ser alguém que vai levar esse conteúdo para quem Semear, precisa. né? Semear, né? Muito poderoso isso, muito legal. Fantástico, né? parabéns. Então você está convidado aí, convocado a comprar 10 vouchers do Teleeducação, super acessível, pode parcelar no cartão e você transformar a vida de pelo menos 10 jovens aí, quem sabe 12, né? 12 é um número legal. 12 é legal. Às vezes na Bíblia, né? Então compra 12, né? E inspirado aí pela história que o nosso irmão aqui relembrou dos discípulos. Muito bom. Estamos caminhando para o final aqui. Você citou que é intraempreendedor, não é isso? No Instituto FOR. Isso. O que é o Instituto FOR? O Instituto FOR atua para transformar e gerar líderes para um Brasil melhor. Uhum. Então, a gente tem vários programas, várias iniciativas para capacitar lideranças. Então, um dos nossos programas é o ProLíder. ProLíder, a gente seleciona jovens do Brasil inteiro. Uhum. A gente arca com a passagem de avião desses jovens para São Paulo. Que legal. Então, mas é de região vulnerável? A gente tem pessoas de Imperatriz do Maranhão, a gente tem Uau. pessoas do Mato Grosso, pessoas de Manaus, do Acre, e aí essas pessoas passam por um processo seletivo, a gente seleciona essas pessoas, a gente traz elas, a gente tem aula no INSPE, no IBMEC, no BTG Pactual, e aí quem dá aula pra gente, Ricardo Paz de Barros, que criou o Bolsa Família, a gente tem aula com o fundador do INSPE, a gente tem aula com grandes nomes do mercado, Guilherme Benchimol, e essas pessoas vão aprender sobre empreendedorismo e sobre gestão pública. E aí eles passam um processo de 9 meses, é um MBA praticamente, que a gente investe na vida dessas pessoas e aí é o programa chamado ProLíder. Esse é o nosso principal programa. A gente tem uma semana de curso fora, então essa mesma turma vai com tudo pago para Boston, para ficar em Harvard, no MIT, tendo aula naquela região que é muito abundante de conhecimento e aprendendo e se inspirando bastante. Esse é um dos nossos programas. A gente tem o For Summit. O For Summit acontece uma vez por ano. Aconteceu agora no Ibirapuera, dia 6 e 7 de setembro, para 1.200 executivos, e aí a gente tem vários empreendedores, Jorge Paulo Lema palestrou, o sócio dele palestrou, vários grandes nomes do mercado brasileiro, ministros, pessoas de fora, a gente teve 3 países representados esse ano, e aí é um segundo evento que a gente tem. E agora a gente está com um projeto chamado Lideranças do Futuro. Eduardo, nós vamos capacitar. Tem a ver com aquele embrião lá atrás? Acho que tem uma linha, né? É um outro programa, mas sempre tem a linha. E esse programa a gente quer capacitar 50 mil jovens, pretos, pardos e indígenas a se transformarem em líderes para as organizações. Então a gente sabe que hoje mais de 50% da população brasileira se autodeclara como preto, pardo e indígena. Mas quando você vai para a posição de liderança, você tem uma representatividade mínima. Sem dúvida. Então a gente quer ajudar essas pessoas a se tornarem líderes e a gente está com a meta de 50 mil pessoas até o final do ano de alcançar essa meta de desenvolver no Brasil. Ousado, no Brasil, ousadíssimo. Tamo aí. Muito bom. Então o Instituto FOR não é confessional, mas certamente também tem princípios aí dentro. Sim. A gente fala muito, né? Os nossos valores ética, integridade, não reclamar não muda, né? Protagonismo, a postura de líder, patriotismo, cuidar do Brasil.
Então, a essência está incluído, mas não é confessional, não é algo que está ligado a uma denominação, tá ligado? Mas como cristãos, tudo que a gente faz, os princípios vão estar entremeados ali e perpetuando a organização como um todo. Eu gosto bastante de um texto de Paulo, quando Paulo diz o seguinte: me fiz judeu para os judeus, gentil para os gentios. É isso, né? Você está ali dentro do contexto, mantendo a identidade, não perdendo a essência, mas manifestando o rei em qualquer que seja o ambiente. Então, só para caso, né, quem esteja nos ouvindo ou assistindo, esse programa de 9 meses, qual é a periodicidade dele? Acontece, o trilho é todos os dias, é um pedaço do dia? Eles vêm, a gente traz esses jovens de 15 a 15 dias para ficar sexta e sábado o dia inteiro aprendendo, tendo aula dentro de uma universidade aqui em São Paulo. Muito legal. Então, ou seja, dá para conciliar com... Isso, dá sim. São 9 meses, começa em maio, geralmente depois do final de semana do Dia das Mães, vai até novembro. Esse ano a gente vai estender porque tem a viagem para fora. Então a gente estende um pouco mais, mas esse é o processo, geralmente 9 meses, e eles vão estudando esse processo aí, na verdade chega a ser 7 meses, né? Quinzenalmente, tendo essas aulas, e eles têm as atividades online, tem o acompanhamento, tem os formadores, chama ProLíder. Muito legal, a gente tem um parceiro aqui no podcast do Tela, que é a Rádio Transmundial. Então, a Rádio Transmundial, para você que não conhece, a gente recomenda que você acesse aí a sua loja de aplicativos e baixe aí RTM, Rádio Transmundial, e possa ouvir o nosso podcast lá também. Ele vai estar nas plataformas de streaming. A gente sempre pede que você use os 3 Cs, né? Curta, comente, compartilhe, para expandir, levar o testemunho, né? A história inspiradora do Augusto para todo o Brasil. E a Rádio Transmundial, ela leva... A rádio tem esse poder, né? A internet também tem, mas a rádio é curioso que a rádio tem uma penetração muito grande ainda em lugares muito distantes. Então pode ser que alguém, através da Rádio Transmundial, esteja ouvindo nosso podcast e esteja interessado nesse programa, né? Pode ser. Acessa como? Existe um site para participar? Qual que seria? institutofor.com.br.org.br, prolider.com.br, ou me procura que aí eu passo as informações também, não tem problema. Boa. Professor Augusto, aqui no Tela, o T de Tela é de tecnologia, porque a gente entende, Augusto, que nós estamos numa janela de oportunidade como nunca antes na história, né? A tecnologia permite, hoje, inclusive de manhã, assisti um trecho de uma entrevista do Elon Musk dizendo o seguinte: a tecnologia te permite criar qualquer coisa com baixíssimo custo, ser rápido, né? E lançar isso com um grande grau de assertividade. Como é que você enxerga aí, olhando toda a sua trajetória, como a tecnologia tem mudado e o que a tecnologia apresenta hoje de oportunidade para empreender? Se tem 2 fatores que vão fazer as empresas se tornarem irrelevantes e obsoletas no médio e longo prazo. Primeiro, tecnologia. Segundo, impacto. As empresas, as organizações que não tiverem tecnologia entranhada na sua estratégia de maneira transversal e não tiverem impacto verdadeiro na sua estratégia, elas vão se tornar obsoletas e irrelevantes. Então, é um ponto de vida ou morte. Lá atrás, dava para você viver, e é engraçado, porque cada época, né, a gente tem a era industrial, Sim. Agora na era da tecnologia, e eu falo que a gente tá vivendo a era da consciência. Na era da consciência, Eduardo, se eu não tenho tecnologia, e se eu não tenho o impacto, eu me torno obsoleto. Eu preciso ter esses 2 entranhados de maneira transversal na minha organização. E pro líder, ele precisa ter a mentalidade digital. Boa. Ele precisa entender que hoje eu não concorro somente com o negócio da minha esquina. Hoje o negócio é global. E a tecnologia me ajuda a pensar de maneira global. É essencial e fundamental quando se fala de Big Data, quando se fala de inteligência artificial, quando se fala de internet das coisas. Tudo isso eu preciso estar mergulhado e colocar isso na estratégia da minha empresa. Pensar como, pensar estratégia, pensar fórmula. Mas tem que estar entranhado a tecnologia e o impacto dentro da sua empresa. Muito bom. Então você pode aí, deve, né? Como disse o professor Augusto aqui, é um caso de vida ou morte, né? A tecnologia. Então você deve aí buscar
entender e aplicar a tecnologia. Existem várias formas, né? Você pode buscar cursos, você pode, enfim, N possibilidades, e você também pode contratar uma consultoria, não é mesmo, Augusto? Para poder te ajudar a entender como aplicar, por exemplo, inteligência artificial. A gente tem um parceiro aqui que é a Wings AI, pedi o pessoal da produção colocar na tela aí, wingsgroup.ai. Estudo de caso, entende ali todo o seu processo interno. Existem vários produtos sobre experiência do usuário, conversação, avatares, enfim, uma infinidade de produtos ali que certamente um deles pode ajudar a comunicação, a otimização de processos dentro da sua empresa, e já é uma forma de você ir incorporando a tecnologia e depois, né, você contrata uma consultoria ou você contrata os produtos, mas o importante é tomar uma decisão de que não dá para viver sem tecnologia. Total, não dá. Hoje não dá. Muito bom. Caminhando para o final aqui, se você tivesse que recomendar um livro só, e a Bíblia não vale, tá bom? A gente sabe que a Bíblia, por excelência, é o maior livro sobre empreendedorismo, não é? Que livro você recomendaria? A nossa audiência, o empreendedor, a empreendedora, empresário, empresária, precisa ler um livro que vai mudar a história dos negócios. Qual seria? Eu sei que o desafio não é fácil. Nossa! A gente, de alguma forma, também é moldado pelos livros, né? E você, como professor, deve ter uma biblioteca na cabeça, no mínimo. Eduardo, né? eu sou apaixonado por livro. Imagino. Eu devoro livros assim. Uhum. Olha, meu Deus, um livro, Eduardo. Gente, tem um livro que eu não vou indicar porque eu acredito que ele já foi indicado aqui. Não, mas pode indicar, poxa. Não, mas esse já foi indicado. Uhum. Aí depois eu falo dele, só para deixar curiosidade. Mas esse livro, pro empreendedor cristão, é mudança de vida, mudança de rota, assim. Tem um outro que me impactou muito como indivíduo, que, assim, revolucionou minha vida, sabia? Uhum. Mas tem um terceiro, eu tô pensando aqui. ele tá querendo me dar um nó aqui. Não, vamos lá. Um livro. Brincadeira. Eu vou te falar um livro. O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Uhum. Leia esse livro. Esse livro vai falar muito desse tema que eu falei, vai falar dessa liderança que faz a diferença, que cuida dos negócios e faz a transformação. O livro que mudou minha vida, que revolucionou, eu tive vários, mas O Essencialismo, do Greg. Assim, esse livro mexeu muito comigo. E é recente esse livro, né? Médio, É muito bom. Esse livro é fantástico. E o livro que eu ia indicar, mas eu acredito que já foi indicado aqui, é Chamados para Criar, do Jordan Reynolds. Ele é muito bom também. Fala sobre a forma do empreendedor cristão, traz muitos exemplos, muitas histórias. Então esse livro vale. Então era indiquei 3, vai. Boa. Me deu nó. Tá bom, tá perdoado. Muito bem. Bom, pergunta surpresa para você, Augusto. Augusto Júnior, diretor de novos negócios do Instituto For e fundador da Escola de Carreiras. Casado com a Ana Sara e pai da Esther e da Ruth. Qual o seu sonho grande? Meu sonho grande... Olha, Eduardo, essa pergunta é muito boa. Eu poderia responder ela de várias formas, porque eu tenho pensado muito sobre isso. Dei pelo menos uns 3, 4 pontos aí para... Mas assim, eu tenho refletido muito sobre isso. E conversando com a minha esposa esses dias, eu tô de licença lá em casa e conversando, e numa dessas madrugadas de pouco sono, o meu maior empreendimento é a Ruth e a Esther. Boa. E assim, de fato, assim, a gente tá levando isso a sério. Eu acredito e eu estou preparando elas para serem agentes globais do reino de Deus, assim. Então, é jargão, não sei o quê. Mas assim, a gente de fato quer fundamentar. E para mim tem algumas etapas fundamentais, camadas. Primeira é a fé. Então elas têm que estar muito bem conscientes da fé do Deus a quem elas servem. Segundo, a segunda camada do propósito delas. Elas precisam saber encontrar o propósito que elas vieram servir. Eu acredito que Deus nos criou com um propósito. Terceiro, moldar a mente delas para empreender. E elas entenderem que elas são construtoras, co-criadoras da vida delas com Deus. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, de verdade, isso é o que está mexendo comigo. Agora, numa perspectiva empreendedora, a gente quer, e aí tem um sonho que está mexendo muito comigo, eu tenho falado muito sobre ele. Eu quero formar
1000 executivos com uma perspectiva de uma liderança mais consciente. Essa liderança que gera impacto, que cuida do meio ambiente, cuida das pessoas, mas também traz lucro e traz crescimento para a organização. Esse número é o que está mexendo comigo nos últimos dias, 1000. Eu quero acompanhar 1000 executivos no Brasil que fazem a diferença e que, de fato, estão transformando a nação usando a sua caneta. Legal. Então, ser meio para alcançar. Eu sou professor, como você falou. Sim. Então, como é que eu alcanço e formo essa próxima geração de 1000 executivos no Brasil? É um número assim que eu tenho colocado. No Brasil tem muitas empresas, você pegar as grandes, você tem um número enorme. Então, 1000 é o número que eu estou trabalhando. Amém. Que o Senhor possa te dar graça, abrir essas portas para que você possa continuar transformando através do talento que Ele te deu, né? E o conhecimento. Porque, Augusto, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e implantar o reino de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.